Fala galera, bom dia. Vim aqui corrigir mais um ano prova da iPhone, né? Esse daqui é de 2023, mas enfim, foi ingresso em 2024. Então vamos começar. Primeiro é logo de interpretação, né? Mark the correct option about the text. Peter says that the only way to have more quality time is by being completely cut off from the world. Tá, ele fala completely tá errado, porque aqui no texto, ó. Aqui, ó. I'm not completely cut off from the world in case of emergency, ele vai explicando. Mas quando ele fala not, é porque ele nega que ele é completamente desligado, enfim, é desapegado do mundo, né? Então isso daqui tá errado, tá? A, B. The number of the over 55s joining Facebook in the UK is decreasing. Não, increasing, tá? Por quê? Porque logo aqui no início tá falando, ó. In the UK, the over 55s are joining Facebook in increasing numbers. Tá? Então isso aqui tá errado. A letra C. According to Sheila, waiting for letters and photos is still the best way to check her grandchildren's lives. Quando ele fala que ainda é, tá errado, tá? Que ainda é o melhor jeito. Porque, aqui, ó. I joined to see what my grandchildren are doing as my daughter posts videos and photos of them. Tá falando no Facebook. It's a much better way to see what they're doing than waiting for letters and photos in the post. Tá? Então aqui ela compara, enfim, Facebook, rede social ali, né? E esperar por cartas e fotos, tá? Então é muito melhor porque, querendo ou não, tá tá deixando a conexão mais rápida, tá? Porque esperar demora. Enfim, é bem intuitivo você entender isso. Então, quando fala still the best way, tá errado. Letra D. Chloe and her age group are missing out on spending time with their friends in real life, tá? Quando fala missing out, de estar no sentido de perdendo, né? Tempo de qualidade. Spending time with their friends, tempo de qualidade com os amigos na vida real, isso tá certo. Porque aqui, ó, unlike her grandmother's generation, Chloe's age group is spending so much time on their phones at home that they are missing out on spending time with their friends in real life, tá? Então, esse texto aqui todo confirma que a D é correta. A eco. Peter can tell his kids to get off their phones even when he's spending a lot of time in front of a screen himself. Não. Esse even when, até quando, até mesmo quando, é, é, aqui, ó, é errado justamente de acordo com esse texto, quando ele diz, ó, aqui. How could I tell my kids to get off their phones if I was always in front of the screen myself? Então aqui ele se questiona, né? Ele se pergunta: como que eu poderia falar para os meus filhos saírem dos telefones se eu estava sempre na frente de uma tela? Então, ele primeiro tinha que ser um exemplo, né? Tinha que mudar, não ser o exemplo em si, mas aqui ele diz de ter mudado a atitude dele quanto a esse vício, né? Que ele usou, ó. Ele passou a usar um old style mobile phone, tá? Então essa daqui tá errada. A 2 é na outra página. Aqui. É uma de phrasal verb, mas é tranquilo. Peter gets up with the new trend for less digital life. What other expression could replace it without prejudicing the sentence's meaning? Tá, então que é um sinônimo, né? Catches up with é no sentido de acompanhar, de manter o ritmo, né? Não deixar a peteca cair. Mas aqui é no sentido de acompanhar a nova trend, tá? Outstrip, não. É porque aqui no sentido de superar, ultrapassar, não tem nada a ver. Letra B, overwhelm, é no sentido de sobrecarga, sobrecarregar, porque aqui a gente tá falando de verbo. Mas tá errado, tá? Não tá nesse sentido, tá no sentido de acompanhar. Fall behind, aqui é justamente um antônimo para catches up with, porque é no sentido de perder o ritmo, de você, enfim, cair para trás de modo grosseiro. Pick up também tá errado, porque é no sentido de pick up the phone, entender, atender o telefone, entendeu? Pegar o telefone, isso tá errado. Essa eco é a mais correta, por mais que reach seja no sentido literal de alcançar algo, que tipo, seja, enfim, além da sua altura, é no sentido de acompanhar, tipo assim, alcançar no sentido de manter o ritmo, de estar no mesmo. Não de estar no mesmo nível, mas de você buscar sempre estar alcançando algo no sentido de acompanhar, de manter o ritmo. Por mais estranho que isso soe, reach é nesse sentido, tá? É uma questão um pouquinho confusa, mas assim, por eliminação você ia conseguir acertar, tá? A3. In the sentence below, the modal verb conveys which idea? Shall we finish the coffee to go to the theater? Shall we é sempre sentido de sugestão, tá? Permission não. Permission seria o can ou could, tá? Obligation não. Também é o must. Suggestion tá certo, tá? Necessity é mais o need, tá?
Possibility would, tá? Isso não tem nada a ver. Would. Então é a Charlie mesmo. A4. Which of the words below does not form its plural in the same way as wolves, tá? Com VS no final, né? Dwarf. Não, dwarf pode ser tanto com S quanto o VS. Briefs, que é a alternativa correta, porque não aceito o VS não, tá? É só o S. Roof também pode ser com S ou com VS. Scarf, scarves ou scarves. Wharf, wharfs ou wharves, tá? E todos esses exemplos aqui, isso foi engraçado, né? Todos esses exemplos aqui, ó. A Charlie, a D e a Echo estão no livro do Michael Swan, tá? Só esse daqui que não tá. Então, assim, se você soubesse vir de algum bizu do livro, né, de plural, você já saberia que era essa aqui, tá? Mas essa aqui é só uma possibilidade de plural que não é a mesma do texto. E ele quer justamente essa, né? Tô perguntando justamente por essa. Agora, 5. Tempo verbal, né? In the sentence, marine trash has been harming marine life for a very long time. There's an example of, tá? Has been harming. Has é presente, né? É que o particípio do verbo to be e o harming no gerúndio. Então aqui dá uma ideia de continuous, tá? Então vamos procurar primeiro pelo presente. A gente já tira o Charlie, né? Já tira a Charlie, já tira a Delta, porque tem que ser tudo no presente. A Echo também, porque tá falando past. Por que que não é a? Porque a só fala present perfect. E aqui é o continuous justamente por causa do ing, da presença do ing, tá? Has been harming é present perfect continuous. Então, corretinho. É a C. A B, perdão. A 6, essas questões são bem chatas, porque você tem que ficar toda hora voltando no texto. Né? É preferível de gramática. Mas vamos lendo, né? De verdadeiro ou falso. É que a gente marca correta no final das contas. Anything that comes out of the ocean nowadays due to the pollution in the water is unsuitable for human consumption. Tá? Então ele afirma isso com uma certeza, né? Isso não é dito em nenhum momento no texto como concluído, tá? Isso é muito mais uma coisa que a gente infere, tá? E no texto tá mais como um questionamento do que algo que pode ser propriamente concluído, confirmado, entendeu? Isso está em forma de questionamento do texto e não dá para você tomar como verdade se isso está sendo debatido. Então por isso que essa primeira está incorreta, tá? Já tira alfa, já tira eco. Tá. A segunda, there's a high probability that by 2050 the amount of fish in the ocean will be smaller than the quantity of plastic. Tá. Então tá falando que a quantidade de plástico vai ser maior que a de peixe até 2050, né? Ele fala isso no meio do texto que é mais pra cá, ó. Ó, aqui. Ó. This number is likely to increase by 2050. There will be probably more plastic in the ocean than fish, tá? Então esse trecho aqui realmente confirma, tá? Então essa aqui tá correta. Já dei, já, nossa. Só de você saber a segunda, primeira e segunda já dá pra matar. Mas continuando lendo aqui. According to Dr. Jennifer Lavers, fish ingest tons of plastic every year. And the more plastic pollution there is, so that means we can no longer label anything that emerges from the water as biological, tá? Então a gente tem que ver se essa afirmativa realmente é algo dito no texto, tá? E quando ele diz que, ó, we can no longer label anything, ele tá dizendo com certeza. Mas aqui no texto, a mulher fala, em que momento? Aqui, ó. According to Dr. Jennifer Lavers, you can no longer label anything that emerges from the water as biological, tá? Então, ela realmente diz que não tem como você label no sentido de. No sentido de. Não no sentido de notar, mas de tipo assim. Dá uma significância a algo, como biológico, tá vendo? Label é no sentido nesse sentido de dar significância. Quando aqui ele diz que. É, Ó, porque no longer label anything that emerges from the water as biological, ele tá confirmando o que tá sendo dito aqui. Tá exatamente que nem tá no texto, tá? Então, essa aqui também tá correta. A 4. Scientists concur that there is still so much to learn about the possible effects of plastic on humans and that there might be possible effects. Tá, essa daqui é a mais chatinha, porque quando ele diz, ó, and that there might be possible effects,
Ele ainda tem dúvida se existe ou não, tá? Esse might aqui, isso parece uma possibilidade, mas aqui no texto, ó, quando ele diz, ó, scientists concur that these effects must be recognized because plastic production is only set to increase, even if there's still so much to learn about the possible effects of plastic on humans. Tá, essa parte aqui, ó, there's still so much to learn about the possible effects, beleza, isso daqui tá sendo dito aqui. Mas quando eu falo do might, foi justamente o que eu disse. Ele tá dizendo que tá nessa, não contradição, mas nessa não certeza de ter os efeitos possíveis ou não. Mas quando os cientistas dizem que, ó, é, these effects must be recognized, é porque já tem uma existência. Então, aqui, quando ele coloca o mais dessa ideia de possibilidade, então não tem certeza se existe ou não. Então, assim, por mais que essa seja muito confusa, era você identificar aqui, ó, o might, tá? O might e ver que no texto estava o must. Então, você já ficava meio assim. Effects must be recognized. Então, eles já existem. Se eles devem ser reconhecidos oficialmente ali, é porque os cientistas já têm noção da sua existência. E aqui, quando fala that there might be possible effects, contradiz com o que está sendo dito aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Então, assim, essa aqui tá falsa, tá? Mas bem chatinho, bem no detalhe ali. A 5. A third of the healthy adult participants' blood samples revealed polyethylene and polystyrene, não sei como pronunciar essa palavra, in it, which are plastic particles. Tá. Essa parte de estatística tá aqui, ó. Vou colocar em outra cor. A third of the healthy adult participants' blood samples revealed polystyrene and in it. Tá. Aqui quando diz, ó. Plastic particles were discovered in 17 of the 22 anonymous healthy adult participants' blood samples. Tá. A third of the samples had polystyrene, tananã, tananã. Mas aqui, quando diz, ó, um terço, se você dividir 17 por 22, não vai dar um terço, não. Isso daqui vai dar o quê? Mais do que 70%, né? Tá? Mais do que 70%. Então, era você saber, enfim, identificar no texto e não ir direto aqui, tá? Porque quando ele diz, ó, healthy adult participants blood samples, ele está se referindo a esse número aqui, não ao que está sendo dito depois, tá? Então, cuidado. Cuidado que essa daqui pode ser traiçoeira também, mas está errada. A 7. Outra de interpretação. From the excerpt, palavra difícil, velho. Some of the chemicals used to make plastic as hazardous to humans, microplastics, are now present in many items that people use on a daily basis. Tá. Microplastics are only present in certain types of plastic. Tá dizendo que ele só tá presente em certos tipos de plástico. Não, tá. Tá em todos os tipos. Em certain types, não. Ele restringe o grupo de tipos de plástico que tem microplástico, mas microplástico é plástico, então tá em todo tipo de plástico, tá? Letra B. The use of plastic should be completely eliminated to avoid the presence of microplastics. Tá. Aqui quando fala completely eliminated é um engano, porque que ele fala no texto mais de ser regulado o uso e não completamente eliminado. Porque o plástico em si tem muitos benefícios, né, de descarte e tal, mas de praticidade, digo não de descarte em si. Mas quando diz que tem que ser completamente eliminado, tá errado. Na letra C, examples of items that may contain microplastics include personal care products like toothpaste and exfoliating scrubs. Tá? Isso daqui ele detalha muito, mas isso daqui ele nem menciona no texto. Tá? Então, ele tá colocando coisa aqui pra te confundir. Isso não é falado no texto. De toothpaste, desse scrub aqui, tá errado, tá? A letra D. Some of the chemicals used to make plastics are unhealthy to humans. Sim, tá? Isso daqui é correto, porque tem um momento que ele diz no texto. Isso propriamente. Não propriamente, tá? Mas. Mas aqui, ó. Vou pausar, vou voltar com o trecho. Olha, aqui no texto diretamente, ele diz assim nessa parte aqui, ó. Contaminated plastics that have been consumed by marine life pose health dangers to humans, tá? Aqui dava pra você concluir isso, mas
se você não tivesse dado atenção que nem eu e olhasse aqui no texto hazardous, perigoso, no sentido de não saudável, você mataria, né? Quando ele diz que é unhealthy. Então, você não precisaria propriamente voltar no texto se você já tivesse lido, né? Então, essa é correta mesmo. Tá? Eco. Microplastics are not a concern for human health. Tá? Quando ele fala que não é uma preocupação, tá errado, porque todo o debate do texto se volta em torno dessa preocupação, desses efeitos, enfim, prejudiciais que o microplástico tem, enfim, na vida dos humanos, na vida marítima e tal, tá? Agora na 8 aqui, outra de interpretação, meu Deus do céu. Which option cannot be inferred from the text? Letra A. At least 5.25 trillion pieces of plastic trash are in the ocean. Tá, essa estatística tá no início do texto, tá bem no início aqui, ó. Tem que voltar aqui, perdão que tá meio longe. Aqui, ó. 5.25 trillion. Vou colocar de verde, ó. Ó, National Geographic estimates that there are 5 trillion pieces of plastic trash in the ocean. Tá. Aí aqui quando ele diz, ó, que tem pelo menos, essa quantidade aqui tá certo. Ele quer o que? Incorreto. Not be inferred from the text. Letra B. The effect of plastics on marine life have been a concern for a long time, even though not much has been done to solve the problem. Tá. Essa aqui tá correta. Ó, for a long time, even though not much has been done to solve the problem. Já dito logo no início. Bem mais antes do que essa parte aqui, ó. Logo no início, ó. Marine trash has been harming marine life for a very long time. Tá? Então, tá falando que não é coisa de hoje. E o resto da alternativa é dito no texto. Que por mais que tenha essa preocupação tenha persistido, não foi feito o suficiente ainda para coibir, né, para eliminar totalmente os efeitos negativos. Então ainda assim é um problema, porque persiste, tá? Então isso daqui tá correto, ele quer incorreto. Letra C. Scientists believe that the effects of plastic on humans should not be noticed. Não, eles devem ser notados. Por isso que essa C é a resposta. Eles devem ser notados, não devem ser ignorados, tá? Letra D. Human blood was found to include plastic in a recent study. Sim, tá. Essa parte aqui tá na outra página, tá? Vou ter que voltar. Nem acho que seja nessa primeira aqui não, ó. Essa daqui não. Tá pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui no finalzinho, bem no final da página. Human blood was found to include plastic, which is not where it should be. Tá? Então é esse trechozinho que diz, ó. Diz que a D tá correta, tá? One of the ways to fight against plastic pollution is to reduce usage of single-use plastics. Reduce usage. Sim, tá? Reduzir o uso de plásticos aqui. Por quê? Porque isso é dito em algum momento no texto. Fight against pollution, plastic pollution, tá? É no finalzinho aqui, antes da quinta questão. Fight against plastic pollution, one of the ways to fight. Tá, é aqui, ó. Antes da quinta questão. Aqui. One of the easiest and most direct ways that people can help the fight against plastic pollution is to reduce their use of single-use plastics, like tanana, tanana, tanana. Tá, então, realmente, esse trecho aqui ele confirma antes da quinta questão, tá? Que a eco também tá correta. Como ele quer incorreta é a letra C. A 9. Considering the text, the word likely in this number is likely to increase. Então, no sentido de provável de aumentar, é esperado de aumentar. Então, expected, sim, tá? In favor of, a favor de algo, não. Plausible, plausível, não. Reasonable, justificável, também não. Promising, no sentido de promissor, não, tá? É no sentido de esperado ou provável, tá? Que expected, de expectativa, tá? A 10.
In the sentence, because it impacts a lot of marine species in addition to human health, food safety, and climate change, plastic pollution in the ocean is a significant issue right now more than ever. The pronoun it, because it impacts a lot of marine species. O texto é sobre a poluição, a poluição aqui do plástico, tá? Então, está sendo mencionado, tá vindo depois, tá? Plastic pollution, retoma it, tá? Degradation of plastics, não, falando da poluição do plástico. Sunshine, weather, tananã, errado. Animals, não, tá falando da poluição do plástico. Plastic pollution, sim. Microplastics, não, poluição do plástico, tá? É a delta. Essa é bem direta mesmo, era só você identificar que o que tava aqui, ó, que o que Plastic Pollution estava se referindo era o WIT, tá? Agora a 11. Mark the option that completely completes the blank space in the fifth paragraph in the text above. Tá, no quinto parágrafo. Tá. 3, 4, 5, aqui, ó. But straws on another bridge be built, and that is to provide San Francisco commuters more reliable passage to the city. Tá. Convenience, has convenience, was convenience, não. Não é has convinced, porque que ele ia. Como que ele ia. Aqui, ó, bridge é ponte, tá? Como é que ele ia convencer a ponte de algo? Não. Aqui no sentido de was convinced, no sentido de ele estava convencido. Tipo assim, esperançoso. Convinced, tá? Perdão pela letra feia, convinced. Então já tira a já tira a delta, você fica entre C e a eco. Was convinced that the bridge poderia ser construída e que ela proveria, tá? Que é no sentido de possibilidade. Então, teria que ser would, tá? Would provide. Essa daqui é a possibilidade, ó. More reliable passage to the city. Uma passagem mais desconfiável para a cidade, tá? Então, isso daqui, como é possibilidade, né? Possibilidade oferecida aqui teria que ser would. Não se já tiraria C, porque tá falando de obrigação. Não, tá? E aqui seria could, porque poderia ser construída, tá? Então, por isso que a eco da 11. Vamos para a próxima, 12. É outra de interpretação. What is the main difference between a cantilever bridge and a suspension bridge? A cantilever bridge is supported from one end, while a suspension bridge suspends its deck from cable strung across the gap, tá? Essa daqui é correta, porque logo no finalzinho que ele diz isso, aqui, ó. Não nessa página não, tá? Aqui no final, ó. Where a cantilever bridge is suspended, it's supported from one end. A suspension bridge suspends its deck from cables strung across the gap. Tá? The result is a more flexible structure that's resilient to the. Aí ele vai descrevendo, né, os resultados. Mas quando tá falando que é supported from one end, cantilever, ele diz aqui, ó, cantilever supported from one end, suspension bridge suspends its deck from cables. Aqui, ó, suspend its deck from cables strung across the gap, tá? Então é realmente isso daqui que é o que tá sendo dito. Essa daqui é a mais chave de interpretação, na minha opinião, porque quando ele quer pontuar a diferença principal, você vai ter que voltar no texto pra ver o que realmente está sendo dito ali, tá? Você não dá pra inferir tanto, né? Porque às vezes é uma diferença sutil e isso está sendo dito, como aqui no parágrafo. Letra B. A cantilever bridge is made entirely of steel, while a suspension bridge is made of steel and concrete, tá? Isso daqui não é mencionado, não, tá? Do que é feito, ó. Made entirely of steel, não fala da cantilever, muito menos da suspension bridge, ele não detalha isso. Quando ele fala de steel, ele só fala da siderúrgica, da usina siderúrgica, Steelworks, tá? Mas não tem nada a ver com do que é feita as pontes, porque isso não é falado no texto, tá? Letra C. A cantilever bridge is shorter than a suspension bridge. Não. Bigger, tá? Bigger. Isso no texto tá errado. Ele diz que é maior. É justamente aqui, ó. Outra página. Não. Since the bridges. Tananã. Cantilevers linked by. Aqui, ó. Aqui, ó. Small rope bridges. Ó.
Small rope bridges, tá? This kind of design had long been used for small rope bridges, tá? Então quando ele fala small, aqui no caso é de realmente bigger, tá? Porque ele compara a cantilever com a suspension, e quando ele está falando da cantilever com a suspension bridge, ele está dizendo que small bridge, que seria a suspension bridge, que é a última mencionada, this kind of design, é menor, tá? E aqui está falando que a cantilever que é menor, mas não, a cantilever é maior do que a suspension bridge. Então, cuidado aí com, enfim, alternativa que contradiz, né, a ideia. A D. A cantilever bridge is more flexible than a suspension bridge. Ele diz aqui, ó. The result is a more flexible structure that's resilient to winds. Tá? Ele não tá falando da cantilever, não, tá? Quando ele fala aqui, ó, more flexible structure, ele tá falando da última mencionada, que é a suspension bridge, tá? Quando ele fala que é more flexible, tá errado. A eco. A cantilever bridge requires more maintenance than a suspension bridge. Mas aqui tá errado também. Porque, em si nem tá errado porque isso não é mencionado, né? Porque igual nessa época que ele viaja. Ele, ele não quer dizer isso. Você acha que tá querendo, querendo que você, enfim, conclua isso do texto, mas não é dito. Então, não viaja nessas alternativas que não tem algo explicitamente posto ali, tá? Então, vá na que dá pra você identificar. Que no caso é a 13. What were the challenges faced by Charles Ellis and Joseph Strauss in building the Golden Gate Bridge? Choose the correct option. Tá? Então, oposição dos militares, oposição tanana, tanana, tanana. Então, quer saber quem que opôs essa ideia, né? Aqui no início é pontuado isso. Os militares, sim, foram opostos a essa ideia. Quando ele diz aqui, ó, the military feared the bridge, ó, feared the bridge, would make the important harbor an even more vulnerable target, tá? Então, feared, estavam apreensivos, com medo, então realmente teve essa oposição. Então já corta. Não, a B tá falando que a 1 tá certa, né? Não tá funcionando. Ctrl Z. A C tá errada. A E tá errada. A 1 tá correta. Tá. Opposition from ferry companies. Aqui, ó. Também aqui já diz, ó. Ferry companies claimed the bridge would steal their business. Assim, ia prejudicar o negócio deles, não se roubar, né? Se roubar, mas assim, mais de prejudicar, porque ferry companies ferry é aquele, não é barco, não é balsa, né? Fala. Então, por construírem a ponte, ia meio que roubar o negócio deles, né? Ia prejudicar o negócio deles, tá? Então, isso realmente é verídico. 1 e 2. Dá pra tirar? Não. 3. Opposition from residents, os locais de lá. Aqui, ó. And residents wanted to preserve the area's natural scenery. Tá, então realmente teve essa oposição dos moradores ali, porque eles queriam preservar a área natural, que seria, enfim, desmatada, devastada ali em tese para construir a ponte, tá? Então teve oposição dos moradores também. A B tá errada e a D tá errada porque não menciona a 3, tá? A 4. Opposition from his colleague Leon Moissif. Não, essa tá errada porque ele que apoiou a ideia, ele que ajudou o Strauss aqui e o outro cara a, enfim, desenvolver mais esse projeto, tá? Então aqui tá errado quando diz opposition. 5. Opposition from the engineers. Não, eles eram engenheiros, eles estavam planejando, tá? Eles tinham, mas era o suporte, tá? Por mais que tenha tido a descrença, aqui ele diz dos engenheiros colegas deles, né? Os outros colegas da profissão, não os mencionados em si, tá? Mas não seria opposition, seria. Vou colocar aqui disbelief. Disbelief. Que é o quê? Uma descrença, tá? Quando diz dos outros engenheiros, tá? Não dos mencionados. Assim, dos engenheiros que eles dialogaram no texto que ele diz mais aqui, né? Aqui, ó. Even before construction began, the pair faced all kinds of opposition. Então, sofreram oposição, né, de todos os tipos, enfim, no ambiente de trabalho ali, né, deles, tá? 14. 14 tá na outra página, tá aqui.
In the fragment of the text, in Macedonia, low snow has kept away thousands of tourists from ski resort. Tá, uma de phrasal verb. Isso aqui você tem que analisar com cuidado. The phrasal verb in bold has the same meaning except in, tá? Tudo que é exceto, tá? E não quer sinônimo, não. Quando diz kept away, no sentido de afastou do resort de esqui, ó. Afastou os turistas, milhares de turistas do resort de esqui. Aqui, afastou, tá? Ele quer a incorreta, que é não quer um sinônimo, seria não um antônimo em si, mas não um sinônimo, tá? A letra A, moved away, moved é mover pra longe. É nesse sentido, tá correto, tá? No sentido de afastar. A borracha não tá valendo. No sentido de afastar, que tá errado. Kept off. Kept off. Não é porque tem o off aqui que tá negando que nem o away, tá? Kept off é no sentido de... Kept off. Ah, perdão. Porque kept manteve. Kept off. Poderia ser dito manteve longe, tá? Porque off passa aquela ideia de desligado ou de incoerente, mas aqui, como diz, kept off, manteve. Poderia ser dito manteve longe, sim, tá? Porque realmente existe esse phrasal verb. Straggled. Straggled. Straggled é no sentido de espalhar, tá? Espalhar aqui. Espalhou. Se pensar, espalhou no sentido de afastou do epicentro, do epicentro um ponto P aqui, se ele espalhou, é porque ele afastou, né? Pô, espalhou, afastou do epicentro, tá? Do ski resort. Então, se o resort fosse aqui e ele espalhasse, ele estaria afastando, tá? Então, realmente na letra C. Letra D, withdrawn. Withdrawn no sentido de retirar, tá? Tá correto também. Laid away. Laid away. Laid away no sentido de você reservar algo, né? No sentido de você guardar. Mas não é no sentido. Não é no sentido de humano aqui, porque ele diz tourists. Por mais que seja no sentido de você que laid away. Reservar. Reservar no sentido de separar algo para você manter ele para si. Separar. Então, quando ele diz, ó, de afastar, é nesse sentido, sim, de separar, de afastar, mas é para coisa inanimada, tá? Objeto inanimado. Inanimado. E essa é muito no detalhe, muito no detalhe. Essa aqui é difícil, tá? É difícil sim, porque essa B me confundiu. Mas é a eco porque, aqui ó, o que está sendo mencionado aqui, sendo referido, é humanos, turistas humanos, tá? E laid away é quando você, ó, you lay away something, assim, ó. É, no restaurante, por exemplo, she laid away, vou colocar assim, the waitress laid away a table for the sweet couple. Tipo assim, laid away no sentido de separou, guardou ali, reservou. Laid away, reservou. Aqui, ó, separou uma mesa. Table não é tourist, é diferente. Tá vendo? Aqui é um objeto inanimado e aqui é humano, tá? Então, por isso que essa areca aqui, tá? Questão bem difícil, tá? Agora a 15 de gramaticalmente correta. Tá, voltando aqui, por que essa B tinha me confundido? Porque aqui keep off, ele... deixa eu trocar isso aqui, vou apagar porque já ficou muito confuso essas anotações aqui. Quando ele diz kept off, o off, ele não funciona como um de verbo em si, que nem o away, para enfatizar que manteve longe. Away é longe, então ele tá enfatizando o ato de manter longe, de afastar, entendeu? Esse kept off é no sentido mais negativo. Seria aqui, ó, kept off, didn't keep, mas não é no sentido em si de manter, tá? Como ele tá, ó, negando que manteve, ó, os turistas no resort de esqui, ele tá querendo justamente dizer que os afastou desse epicentro aqui, por causa
da neve, entendeu? Então, essa aqui tá correta sim, tá? Perdão pela confusão, mas o inglês tem dessas. Agora, essa daqui foi a eco que a gente concluiu. A 15. Consider the title of the text Europe's Hottest Winter, which sentences are grammatically correct. Tá? Gramaticalmente correto. Gramaticalmente correto. The best place to find cold weather in Germany is in the state of Bavaria. Tá. In Germany, in the state. Tá. Falando de lugar aqui, o in tá correto. Não tem nenhum problema de. Okay, the best place to find in Germany is in the state of Bavaria. Então, aqui também tá correta a comparação relativa, porque ele tá falando o estado da Bavária em comparação com todos os outros da Alemanha, tá? Já dá pra cortar C, já dá pra cortar D e já dá pra cortar eco. A2. The Strait of Dover is the narrowest part of the English Channel. Sim, tá. Esse ST tá correto. Porque justamente ideia de superlativo. A 3 que tá errada. Já dá pra gente marcar, porque exclui a 3. Italy is the eldest. Quando ele diz eldest aqui, ó, com E, tá errado, porque eldest é pra humano, tá? Quando você tá falando de país, você diz oldest. Qualquer outra coisa inanimada, no estilo de antigo, é oldest, tá? Eldest, você diz pra humano, então poderia ser assim. She's the eldest daughter, entendeu? He's the eldest son, e vai por isso, entendeu? Uma característica dada ao humano. A4. Vamos continuar vendo o resto para tirar as dúvidas. Austria is voted the worst country. Não, the worst, tá? The worst. A gente tá usando a ideia de superlativo aqui. 5. By surface area, France is the most large country. Não, é most large não, tá? O large, ele aceita o ST no final do adjetivo. Então, essa aqui também tá errado. Por isso que é só a 1 e a 2 que estão corretos. 16. Complete the sentence using the appropriate conjunction. Tá, ação de conjunção. You should tell him the true story about yesterday's discussion. Tanana, he'll get upset with you. Tá. Então aqui, ó. Isso aqui não é no sentido de contradição, mas sim de condição. Porque, aqui, por exemplo, o que está sendo dito aqui? You should tell him the true story about yesterday's discussion. Você deveria contar a ele a verdadeira história sobre a discussão de ontem. Tananã, ele vai ficar triste com você. Então, se você não contar, aqui, ó, se não, teria que se colocar uma conjunção que expresse o se não. Se você não contar, vai acontecer isso aqui, ele vai ficar triste. Então, quando ele diz however, although, rather than, as much as, tá expressando uma ideia de contraste, se, tá? E não de condição, tá? Esse as much as, no caso, é uma ideia de proporcionalidade. Mas essas três primeiras aqui, tá expressando uma ideia de contraste. E a gente quer uma condicional, que seria o otherwise, tá? O otherwise é o se não, que marcaria a 16 como correta. A 17 é a questão de apóstrofozinho. Eu fiz umas anotações aqui, mas depois eu vou ao que importa. Ele quer aqui completo corretamente. Thanks to Tanana Team of Sniffers, tá? Então, time de alguma instituição e tal. NASA's, tá? Da NASA. Esse apóstrofo tá errado, tá? Porque o nome enfim, da instituição governamental é NASA, não é NASA's, não, tá? Se você quisesse dizer de algo da NASA, como o team, é com o apóstrofo S, NASA's team, tá? Então vamos eliminar as que já estão erradas. A D também já dá pra tirar, a eco. Essa A também, né? Agora, a segunda. Tanana job is to smell items before they can be flown in the space shuttle. Então aqui teria que ser dele ou dela, né? His or her. Mas. Como eu tô falando, the chef sniffer. Aldrich. George Aldrich. É ele, então é his só mesmo. Não poderia ser her, não. His. Não tem como ser apóstrofo S, tá? Porque his já é um pronome possessivo. Assim, já tá na cara que é ser bem tranquilo. Mas vamos analisar o resto. Aldrich explains that smells change in space and that once astronauts are up there, tá? Astronauts, tanana, stuck. Tá. Astronauts é they, tá? Que ele já disse, não é there. There é possessivo. They. Astronauts é they. Stuck. Tem que ser o are. Por quê? Are stuck. Stuck é participle
tá? Participo. Aqui é o presente. Então aqui, uma construção no presente perfeito. Eles estão presos com whatever smells, com qualquer, qualquer cheiro que estiver a bordo com eles, tá? Então eles estão presos com isso. Não é there. There é a ideia de possessivo, aqui a gente está expressando uma ação, né, deles estarem presos. Tá? Não tem por que você usar um pronome possessivo ali. Se a gente está falando de uma ação. Aqui, ó. A outra, he also said that it's not important not to introduce substance. It's important. It is important. Quando eu uso it, é no sentido de pronome possessivo também, de algo referente a it, tá? E normalmente é inanimado, porque his ou her é pra pessoa, there também, tá? Então vou colocar aqui, esse aqui, ó. His, her, there. Pessoa. E o it's é para objeto inanimado. Só para você não confundir. Mas aqui é a construção do pronome e do verbo mesmo, porque fala it is not important. Isso não é importante para tanana, tanana, tá? Por isso que é o it. E essa daqui é interessante, ó. In the 60s. In 60s. Por que apóstrofo 60 US? Porque isso está abreviado. Aí eu coloquei aqui, ó. É uma observaçãozinha. Na questão tá sim, realmente está correto. Quando que seria, por exemplo, com o apóstrofo depois do número do ano e com o S? Quando fosse puramente escrito, por extenso, tá? Poderia também ser sem, tá? O apóstrofo. E não poderia ser assim, igual tá nas outras alternativas. Isso daqui é totalmente incorreto. Só poderia ser com o apóstrofo S depois do número se fosse escrito por extenso, tá? Então, uma observaçãozinha boa a se fazer. A 18. Outra de gramaticalmente incorreta. E essa é mais interessante porque acho que essa é mais provável de cair nos outros concursos também. Fala de artigo e tal, de preposição, né? Não é coisa muito específica de forma. A 18. Which sentences are grammatically correct? Ele diz na 1, they are an European couple. Tá? Aqui a gente tem um problema de fonema. European, esse il aqui tem som de consoante. Quando a gente tem som de consoante, a gente não pode usar o N, tá? Só com vogal. Então a 1 já tá incorreta. A gente já pode tirar B, a gente já pode tirar eco. A 2. I'm studying at a university close to home. Tá, isso daqui tá correto porque é a mesma coisa da primeira aqui. European, you. Sentido, som de consoante, isso daqui tá correto. E essa daqui tá errada porque usou o artigo errado. Então a 2 tá correta. A gente já pode tirar C, a gente já pode tirar A, a gente já marca D. Vamos analisar o resto, né? Diego lives in the 234 Chicago Avenue. Ele não mora dentro. Ele mora sob a avenida, tá? Essa dá uma ideia bem errada, que não é a correta a ser expressa na alternativa. Por isso que não é a 3. A 4. I was born on August 10. Não. August. Tá certo, tá certo. Aqui poderia ser August 10. August 10th, tá? 10 de agosto ou décimo dia de agosto. Então, peraí que eu analisei errado. Ó, essa daqui tá correta, essa daqui tá incorreta. Vou tirar 3 aqui, ó. Smiths are coming for lunch today. The Smiths, tá? Tinha que ter um artigo, porque a gente tá falando de nome próprio aqui, não tá especificando. Então, já tiraria... Correta, perdão, correta. Vou fazendo merda de novo. Já tiraria todas essas daqui e deixaria a B como correta, porque aqui, ó, University A, August 10 on, tá? Tanto essa escrita quanto a preposição para dia do mês está correta, tá? Então não se prenda somente ao numeral aqui, ordinal ou não, tá? A 2 e a 4 realmente são as corretas, essas aqui são todas incorretas. Então vou apagar só para ficar mais legível. Essa daqui tá errada, essa daqui tá correta, essa daqui tá errada, essa daqui tá correta, essa daqui tá errada, por causa da ausência do artigo,
2 e 4 é a B, tá? Agora, 19. Interpretação de quadrinho, né? Based on the comic strip, answer questions 19 and 20. Nothing goes on forever. All good things must come to an end. When do the good things start? Tá? Nossa, bem existencialista a questão, né? Mas vamos para o que interessa. According to the sentence, nothing goes on forever from the comic strip, read the sentences below and choose the correct sentence as far as the use of the indefinite pronoun, do pronome indefinido. Tá? Então, justamente outra e gramaticalmente correta. Tá? Eu vou fazer questão e depois vou explicar a ideia do nothing, do anything, do something, tá? Porque aqui, ó, tem nothing, something, anything. Então, se você não souber identificar bem esses pronomes, a gente vai dar uma revisada ali, tá? There's anything in Sarah's suitcase. There is anything. Aqui teria que ser o nothing, tá? Porque se ele tá falando que não tem nada e não tem o not ou o isn't aqui, tá errada essa construção do anything, tá? Então por isso que essa tá errada. Paul said that he doesn't know nothing. Não. O nothing não pode vir nessa dupla negativa. Tem que ser o anything, tá? Ó, no thing e o does not não pode ser. Depois eu vou explicar por que e vou dar exemplo. Mas vamos continuar aqui. Ronald said that he didn't hear anything. Tá certo. O didn't, negativo aqui, e o anything. Ok. There isn't nothing in Beth's bag. Não. Teria que ser só there is nothing, tá? O nothing não pode ter essa double negative. Eco. There isn't something on Rose's desk. There isn't something. Não. Porque o something é no sentido positivo. Quando ele diz there isn't something, there isn't anything. Teria que ser o anything. Porque é no sentido negativo e something é positivo. Tá? Então aqui, que eu trouxe aqui pra nós. Um resuminho e depois uns exemplos aqui. Nothing, anything e something. Nenhum, pra dizer de antemão aqui, nenhum pronome em si tem um sentido negativo ou positivo, propriamente dito. Porque o nothing e o anything, o nothing, por mais que ele signifique nada, só tem essa possibilidade de significar, enfim, o pronome nada. O anything pode ser qualquer coisa, se for na interrogativa negativa, ou nada na afirmativa negativa. Tá? O something talvez apareça em questões que estejam na negativa, mas é querendo dizer algo e não nada, tá? Então, o something, por mais que ele seja na interrogativa ou na afirmativa, ele tem esse sentido de algo ou de alguma coisa, e na afirmativa positiva também tem esse sentido de algo ou de alguma coisa, tá? Então, se você quiser tirar print disso aqui, talvez te ajude, tá? Mas acho que com esses exemplos que vai ajudar melhor. Quando ele diz aqui, ó, haven't you read tanana, interesting lately? O que a gente conclui aqui? Vou colocar de vermelho. Quando a gente diz aqui, ó, interrogativa e negativa, essa daqui é interrogativa e é negativa, então só poderia ser o anything, tá? Anything. A segunda, is there tanana wrong with her? Tá, a gente tá vendo aqui que não tem nenhuma partícula que expresse negação e é uma frase interrogativa, como interrogativa positiva é o something, tá? Então você tem que ir analisando assim. There's nothing wrong with her, she's okay. Tipo assim, se ela tá bem, é porque não tem nada de errado com ela. Como eu não tenho o not aqui e tá no positivo, seria o nothing, tá? Então aqui que a gente vê se diverge do anything, porque o nothing não trabalha com no thing, tá? Não teria como você colocar there's not no thing, tá? Isso tá errado, porque o no já é negação, então dupla negativa não funcionaria nesse caso, tá? A quarta. Be quiet, she's got something very important to say. Essa daqui é uma questão afirmativa, ponto final aqui, e tá no sentido positivo, porque ela tem algo de importante a dizer. Então, something no sentido de algo. Something. A quinta, né? I've never never read tanana by Tolstói. Quando a gente tem o never aqui, de verbo de negação, e a gente tem uma sentença afirmativa, por mais que ela seja negativa, a gente usa o anything, tá? No sentido de nada.
O anything no sentido de nada e não de qualquer coisa. Que a gente tem a double negative aqui. Don't tell them tanana, about last Tuesday. Novamente, a gente tem o do not, ó, o not. E não poderia ser o nothing aqui, porque o nothing, ele não pode ser acompanhado do not, enfim, seja o verbo que for, ele não pode estar acompanhado do advérbio ali de negação abreviado, tá? Muito menos explícito, sim. Então, quando diz don't tell them tanana, about last Tuesday, é o anything. É o anything. Porque aqui também é uma sentença afirmativa. Não tá no sentido de nada, tá? E nessa primeira aqui é no sentido de qualquer coisa, porque interrogativa negativa. Então, espero que tenha ajudado esses exemplos aqui. Agora vamos para a última. According to the comic strip above, choose the correct alternative. The characters are living a period of happiness. Não tá no período de felicidade, não. Porque aqui tá no sentido muito existencialista e fúnebre, né? Que, ó, todas as coisas boas devem chegar a um final, devem ter um final. Ele tá falando aqui que nada dura pra sempre, então não é um quadro muito feliz, não. Letra B. The model must express ability. Não. Ability não, obligation, tá? Obligation. The word things could be correctly replaced with stuff without changing the meaning of the text. Sim, tá? E só pra pontuar um detalhe sobre stuff, stuff é uncountable, tá? Vou colocar aqui. Uncountable. Nothing is always used with an auxiliary verb plus not. Não, tá? A gente viu aqui nos exemplos que quem, ó, used with an auxiliary verb plus not, auxiliary verb e o not é o anything, tá? Então essa aqui tá errado. Quando ele diz everything goes on forever, eu não expliquei o everything, mas ele é justamente o oposto de nothing. Everything significa tudo. E aqui no quadrinho, ele diz aqui, ó, nothing goes on forever. Então, nada. Então, como é que tudo dura pra sempre se ele tá falando. Perdão. Como é que tudo dura pra sempre se ele tá falando que nada dura pra sempre? Tá? Então, é a C mesmo, tá? Eu não marquei, mas é C mesmo, porque ele diz a correta. Não, essa foi a resolução. Eu espero que tenha sido o mais sucinto possível, mas também detalhe suficiente pra sanar suas dúvidas.